Oi pessoal, boa noite. Tô aqui gravando uma videoaula para vocês, né? Eu não tô ao vivo na videoaula, tá bom? Mas eu tô ao vivo lá na plataforma do Google Classroom, tá bom? No horário de aula. Então, as dúvidas que vocês forem tendo ao longo da aula, vocês podem ir escrevendo lá nos comentários e a gente vai conversando, tá bom? Então, até agora, né, a gente teve a prova, tudo, a gente falou das técnicas radiográficas intrabucais. São aquelas que o filme vai dentro da boca, tá? E a partir da aula de hoje, a gente vai falar, então, das técnicas radiográficas extrabucais. São aquelas onde o filme vai para fora da boca, tá bom? O filme não fica dentro da boca, ele fica fora da boca, tá? Então, vamos lá. Aqui só para a gente relembrar então das radiografias intrabucais. Quais eram elas, certo? A radiografia periapical, que ela pode ser, né, com o filme na vertical para os dentes anteriores e com o filme na horizontal para os dentes posteriores, tá? Deixa eu só pegar aqui. Então, aqui, ó, uma radiografia periapical é aquela que pega o dente como um todo, certo? Para os dentes anteriores, o filme vai na vertical e para os dentes posteriores, o filme vai na horizontal. A radiografia interproximal, ela equivale só para os dentes posteriores e o filme é na horizontal, e é aquela radiografia onde a gente pega tanto os dentes inferiores, né, os dentes de baixo, quanto também a coroa dos dentes superiores. Lembra, tá? Que vai pegar tanto inferior quanto superior. E a radiografia oclusal, que é aquela que vai pegar a arcada inteira, seja ela a arcada superior ou a arcada inferior, tá ok? Então, essas radiografias aqui são as radiografias que a gente já viu e são as radiografias intrabucais, porque o filme é posicionado dentro da boca, tá ok? E a partir dessa aula de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as radiografias extrabucais, que são aquelas onde o filme vai posicionado do lado de fora da boca. Então, a gente vai começar a ver essas radiografias no próximo slide. Então, né, como a gente já falou, o filme fica posicionado para fora, né, da boca do paciente. São utilizados, então, para áreas não cobertas completamente pelos filmes intraorais, certo? Quando a gente não consegue enxergar com a radiografia intraoral, a gente acaba usando a extraoral, que vai pegar outras regiões da face. Na maioria das vezes, ela é usada para avaliação ortodôntica, que é para fazer a colocação de aparelho, cirurgia ortognática, que é quando a pessoa tem uma discrepância óssea, seja ela na mandíbula ou na maxila, precisa fazer uma cirurgia, então, para minimizar essa discrepância. Então, é chamada de cirurgia ortognática. E também os traumas de face, tá? Que seja quebrar um osso da face, né? Fraturou um osso da face, a gente também usa esse tipo de radiografia para conseguir enxergar as estruturas ósseas. Então, elas também são conhecidas como radiografias do crânio, porque elas não vão enxergar, não vão mostrar apenas os dentes para a gente, mas sim os ossos da face como um todo. E para isso, então, vai exigir um filme que tem 20 por 25 centímetros, um filme grande, tá bom? Então, vamos lá ver um pouquinho dessas radiografias. Aqui, ó, é um exemplo de uma radiografia usada para avaliar trauma. Olha aqui, ó, tá vendo essa fissura aqui, ó? É um trauma no osso zigomático. E aqui só pra gente ver uma cirurgia ortognática. Então, aqui é uma radiografia lateral, certo?
E aí vocês percebem que o queixo, ó, ele é bem pronunciado, tá? E fazendo uma discrepância, que as pessoas muitas vezes, né, têm um queixo mais pronunciado, o aparelho só em si não resolve, então tem que partir para uma cirurgia. E o nome da cirurgia é ortognática. E aqui na radiografia ao lado, ó, se vê que, né, é feita então a fratura, né, proposital desse osso e reposiciona essa mandíbula mais para dentro, ó, para você ver. Aqui é o perfil do paciente já bem mais agradável, né? E aqui também foi reduzida a maxila, quebra o osso aqui da maxila e reposiciona a maxila também. Então, nesse caso aqui, foi reposicionado tanto a parte superior, né, a maxila, como a mandíbula. E o paciente ficando com um perfil muito mais harmônico do que esse aqui. Consegue enxergar? Aqui é o nariz, né? Ó o queixo aqui, ó, bem pra frente, ó. Tá? E aqui, ó, já bem mais proporcional, ó. Certo? Então, as radiografias extraorais também são muito utilizadas para esse tipo de cirurgia. A primeira, então, radiografia que a gente vai ver é a projeção lateral do crânio, certo? Então, aqui, ó, o filme aqui, tá bom? Fica posicionado, então, na lateral do paciente, certo? Do lado esquerdo, né, do rosto do paciente, é um padrão americano. E o feixe de raio-x aqui, ó, vai ficar paralelo a ele, tá bom? Vindo do outro lado, então, do paciente e fazendo a radiografia. E aqui só para vocês verem, então, né, a gente vai conseguir essa imagem da lateral do crânio. E a radiografia, ela fica com esse aspecto. Tudo bem? A projeção póstero-anterior, né, o mesmo nome já diz, póstero, de trás para frente, tá? Então, a gente posiciona o filme na frente do paciente, tá? Encosta aqui a testa do paciente no filme. E o feixe de raio-x vai vir aqui, ó, de posterior para anterior, ok? E aí, a gente vai ter a visão, né, do crânio de trás para frente, tá? E vai ter esse aspecto radiográfico aqui, ok? A projeção submentoniana. Então, a gente posiciona o filme na cabeça do paciente, né? Aqui na parte de trás. Pede para ele hiperestender o pescoço para encostar no filme. Aqui como tá nessa imagem, né? Então aqui o filme na cabeça do paciente e o pescoço hiperestendido. E aí o feixe de raio-x vai vir aqui, ó, de frente, né? Daí então de frente para trás, perpendicular ao filme. E a gente tem essa imagem do crânio, tá? Então é uma imagem de baixo para cima. A projeção de Waters, que a gente vai posicionar o queixo do paciente encostado no filme, tá? Então, a gente encosta o queixo do paciente encostado no filme. E o feixe de raio-x vem também aqui perpendicular ao filme, de trás para frente. Vocês reparem sempre, né, que o feixe de raio-x vai sempre ser posicionado no oposto, né, do lado oposto do filme radiográfico. Então, se eu posicionei o filme aqui, o feixe vem daqui para trás, tá? E sempre tentar colocar o mais perpendicular possível do filme para não sair distorcida a imagem. Então, aí a gente consegue essa visão do crânio, tá? É uma visão também de baixo para cima, né? Só que não pega tanto mento o queixo aqui, vai pegar mais a parte do nariz e a região aqui da maxila, de olhos também, tá bom?
E a projeção de Towne reversa. Como que é essa projeção? A gente vai encostar a testa, né? Pede para o paciente, então, manter a cabeça inclinada para baixo, encostar a testa no filme e, mais uma vez, o feixe de raio-x é perpendicular ao filme radiográfico, tá? Então, o paciente dessa vez vai encostar a testa no filme radiográfico e abrir a boca, tá? Permanecer com a boca aberta. Então, a gente vai ter essa visão do crânio. A gente vai conseguir essa visão do crânio, tá? Uma visão mais superior. E aí, a indicação de cada tipo de radiografia dessa vai variar, né? De acordo com o profissional, né? Com o diagnóstico que o profissional quer chegar. E o posicionamento correto, então, do raio-x, do paciente e do filme requer muita paciência, atenção aos detalhes, não pode ter pressa. Lembra que a gente viu na aula passada os erros de radiografia? Um dos principais erros é a ansiedade, né? Querer fazer rápido. E a experiência, tá? Porque você não deixa o feixe de raio-x bem perpendicular ao filme, a imagem acaba saindo distorcida e aí precisa repetir, tá bom? E a indicação de cada uma dessas radiografias, né? São mais para enxergar os ossos do crânio, né? Não dente, boca, mas sim são radiografias do crânio, né? Dos ossos, da face do crânio. E vai variar de acordo com a indicação do profissional. E agora, então, vamos falar um pouquinho da famosa radiografia panorâmica, que é aquela radiografia onde a gente vai conseguir enxergar todos os dentes da boca. É uma radiografia que quem for trabalhar na parte, né, de odontologia vai fazer bastante, porque é muito comum no nosso dia a dia. Então, é uma técnica que produz uma única imagem, e em uma única imagem ela, né, mostra pra gente as estruturas da face, que vai incluir, né, tanto o arco superior quanto inferior. Então, a gente consegue ver todos os dentes da mandíbula, todos os dentes da maxila, tá? E também as estruturas de suporte do dente, né? Como a gente consegue ver a mandíbula como um todo, tá bom? Até aqui a articulação, ó. Essa articulação é a que liga a nossa mandíbula ao restante do crânio, tá? E a parte superior também, a parte do nariz aqui, tá? A gente consegue enxergar tudo isso com a radiografia panorâmica. É uma variante curvilínea da radiografia convencional. Por que chama variante curvilínea? Porque ela não é feita em apenas uma única imagem, tá? Tanto o filme radiográfico quanto o aparelho de raio-x, ele vai rodando em volta do paciente e fazendo várias imagens. E aí no computador, todas essas imagens se juntam para fazer uma imagem só. É a mesma coisa quando a gente vai tirar uma foto panorâmica no celular. A gente pega, né, e vai rodando assim, para tirar da paisagem como um todo. Então, por isso, né, é uma variante curvilínea. E também se baseia no princípio de movimento recíproco, o movimento recíproco da fonte de raio-x e de um receptor da imagem, ao redor de um plano ou um ponto central, que é a nossa cabeça, certo? Então, vai rodar tanto o feixe de raio-x quanto, né, o receptor, o filme, vão fazer várias imagens para formar uma só. E quais são as vantagens, né, da radiografia panorâmica? A gente tem uma ampla visibilidade, né, tanto dos ossos da face, da articulação,
e de todos os dentes, a gente consegue enxergar todos os dentes de uma única vez. Então isso faz com que o paciente, né, receba uma baixa dose de radiação, tá? Porque ao invés de tirar várias radiografias intrabucais, a gente tira uma só, né, entre aspas. Não causa desconforto do paciente, aquele desconforto de filme na boca, posicionador, tá? E tem a possibilidade de ser realizado em pacientes com dificuldade de abrir a boca. Porque muitas vezes, quando o paciente ele tem dificuldade de abertura bucal, como que a gente vai pôr o filme, posicionador, tudo dentro da boca dele? Não dá, né? Aquela aula prática, a gente não fez, né? Um nos outros, mas só de encaixar ali o posicionador no manequim, a gente já deu para ter uma ideia da dificuldade assim, tá? E um curto tempo necessário para realizar a radiografia, geralmente por volta de 3 a 4 minutos, incluindo então o tempo, né, necessário de posicionar o paciente e fazer a exposição, então é bem tranquilo. E também ela funciona para a gente poder passar para o paciente, para a gente poder explicar para o paciente, porque o paciente consegue enxergar melhor, né, o que está acontecendo ali na boca dele. Então, é um auxílio visual na educação do paciente e na apresentação dos casos, né, do plano de tratamento e tudo mais. Então, por isso que ela é muito usada no dia a dia da odontologia. E quando que a gente usa, então, a radiografia panorâmica? Então, ela é utilizada no diagnóstico de problemas que requerem uma ampla visualização dos maxilares. Seja então, né, para avaliação de traumatismo, de fraturas da face. Espera aí que vai passar um caminhão. Passo. Localização de terceiros molares, para a gente, né, ver como que está a situação desses terceiros molares, planejar a cirurgia, tá? Ver a necessidade, se precisa extrair os terceiros molares, se não precisa extrair, tá bom? E também patologias ósseas, doenças ósseas, lesões ósseas em maxila ou mandíbula. A gente também só consegue enxergar a partir da radiografia. E o desenvolvimento dentário, naquela fase em que a criança tem dentição mista, tem dente permanente, nascendo, tem dente de lente mole, tá? Aquela fase de transição ali, que vai dos 7 aos 12 anos, pra gente ver se tá tudo bem com a dentição que tá vindo, certo? Se a criança tem todos os dentes para nascer, ou se falta algum que não vai nascer, tá bom? A posição dos dentes, se vai sair corretamente, se não. Isso tudo a gente consegue ver a partir da radiografia panorâmica. E como a gente já falou, né? Então, comumente usada, a imagem inicial de uma avaliação, por permitir adequada visualização e auxiliar na indicação de outros tipos de radiografia. Então, eu tenho lá uma panorâmica do meu paciente na mão, e a partir daquela panorâmica, daquela visão geral, eu consigo fazer a indicação de outros tipos de radiografia mais aprofundadas. Então, ó, eu preciso, né, de uma radiografia, a partir da radiografia panorâmica, eu consigo indicar outras radiografias. Por exemplo, eu estou aqui com uma radiografia panorâmica. Mas essa região saiu um pouco distorcida, eu não estou conseguindo enxergar direito. Ou eu preciso de uma pele apical para eu enxergar com maiores detalhes, né, para ter certeza de um diagnóstico ou não, tá? Então, a partir dela, eu posso indicar outros tipos de radiografia. Então, aqui, ó, só para vocês verem, né, uma radiografia panorâmica. Aqui uma lesão óssea, olha, enorme, tá bom? Que sem radiografia
eu não consigo enxergar, a não ser, né, que o paciente tenha já algum sintoma, então aí a gente indica a radiografia. Mas às vezes uma lesão desse tamanho não tem sintoma nenhum. E a gente só vai descobrir por um exame radiográfico de rotina, tá? Aqui também um canino, ó, atravessado. Esses dentes menorzinhos aqui, ó, são dentes supranumerários, são dentes extras, tá? Tem algumas pessoas que nascem com dente a mais, então pra gente ver onde tá esses dentes, se tem dente dentro do osso que precisa ser retirado, bom? Aqui uma fratura de mandíbula, ó, tá? Também a gente consegue enxergar, avaliar através da radiografia panorâmica. E como, né, nem tudo são flores, ela é ótima sim, mas também tem as suas desvantagens. E quais são as desvantagens, então, da radiografia panorâmica? Elas não apresentam com tanto detalhe as estruturas anatômicas, quanto as radiografias intraorais, que a gente já estudou. Porque como elas são feitas, então, né, várias radiografias, né, e a boca como um todo, ela pode ter uma distorção de até 15%. Então, se a gente precisa de uma análise mais detalhada, né, quer enxergar uma cárie, né, aqui já fala aqui embaixo, ó, lesões pequenas de cárie, a doença periodontal, que é aquela doença que vai perdendo o osso, que a gente já viu também, tá? Para a gente enxergar com mais detalhes, a gente precisa das radiografias intraorais. Então, ela não substitui tudo, tá? Não exclui, então, a necessidade das radiografias intraorais para o diagnóstico das patologias, tá? Então, quando a gente consegue ter uma visão geral, tem as indicações, mas para certos detalhes, ela deixa um pouco a desejar, tá? Porque ela pode ter ampliação e distorção da imagem. Pode ter, não, tem, né? De até 15%, tá bom? E como que é feita essa formação da imagem? Aqui, né? Como que a gente já viu. Então, aqui vai estar o paciente, certo? Aqui só tá a mandíbula do paciente, só para a gente conseguir enxergar melhor. A fonte de raio-x de um lado e o filme radiográfico do outro, tá? E aí, vai rodar em torno do paciente. Vão ser feitas várias radiografias. No computador, é unida todas essas imagens para formar uma única imagem. Aqui, então, para vocês verem, né, o aparelho panorâmico. Aqui fica o receptor, aqui o emissor, né, do raio-x. E o paciente vai colocar o queixo aqui, então, o rosto aqui no meio, tá? Aqui tem um mordedor, o paciente, né, morde e deixa a cabeça bem paradinha. Aí ele pode ser tanto o paciente em pé, que é o caso dessa primeira imagem, quanto o paciente sentado, tá? Mas aí varia de acordo com o gosto do profissional e comprar o aparelho, tá? Não tem diferença na formação da imagem. E como que é feito, então, o posicionamento do paciente para realizar a radiografia panorâmica? Como a gente viu na aula passada, né? Remover aparelhos removíveis da boca, objetos que possam causar artefatos na imagem, brinco, grampos, acho que alguém com grampo, né, no rosto, acho que não. Mas colares, né, brincos, piercing e tudo mais que possa sair na imagem. Proteger o paciente com o avental de chumbo, tá? O avental de chumbo aqui no caso é dos dois lados, diferente das radiografias intrabucais que a gente só colocava ele aqui, tá bom? Porque como vai rodar o feixe de raio-x, então tem que estar protegido tanto o anterior quanto a parte das costas, tá?
Pedir para o paciente manter a coluna ereta, bem retinha, os pés juntos. E vai colocar aqui, ó, colocar o mento na plataforma e vai morder o bloco de mordida, tá bom? Na posição de topa a topa. Um dente sobre o outro, tá bom? E por fim, pedir ao paciente posicionar a língua no céu da boca. Para o paciente levar a língua lá no céu da boca para também não causar artefato na imagem. Pedir para o paciente fechar os lábios e continuar imóvel, explicando que o aparelho irá girar ao seu redor. E assim expor o paciente, tá? E quais são os principais erros na radiografia panorâmica? Então, olha lá. Radiografar o paciente com brinco. Olha o brinco aqui. Olha quanto brinco aqui. Tá? Errar no posicionamento do plano oclusal do paciente. O que é o plano oclusal? É a hora que ele vai morder o bloco de mordida. Tá bom? E aí a imagem sai distorcida, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui também tá em curva, ó. Tá? E aqui uma imagem adequada, bom? Pegando então os dentes superiores, os dentes inferiores, sem distorção da imagem, bom? E mais uma vez, só para vocês não esquecerem, que o posicionamento do paciente requer paciência, atenção aos detalhes e principalmente a experiência, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Eu vou deixar atividade para vocês lá na plataforma do Google Classroom, para vocês fazerem baseada nessa aula, tá bom? E para entregar na próxima aula, que se não me engano é quarta-feira, dia 27, isso. Mas aí eu deixo anotado certinho para vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada.